Olá, galerinha, bom dia a todos. Bom dia, Célio, Suelen, Ciro. Bom dia, galerinha. Bom, a gente tem uma questão a ser resolvida, né? Eu sei que a prova de vocês será dia 6. Eu acho que se a gente pegar para fazer todo o apanhado, né, do que a gente discutiu, fica um tanto pesado para vocês fazerem a prova no outro dia. Então, eu vou começar, né, a fazer uma revisão com vocês, a revisão do nosso capítulo, né, o último capítulo, capítulo 4, Sociologia, né, que vai estar na provinha de vocês, somente esse capítulo, tá bom? Embora tenha bastante coisa, né, dentro desse capítulo, eu vou pontuar aqui para vocês algumas coisas que eu acho importante, algumas coisas que poderiam estar dentro das questões que são abarcadas mesmo dentro desse capítulo. Em primeiro lugar, a gente entende, enquanto sociologia contemporânea, essa perspectiva que nós temos de analisar, né, a sociedade de uma forma diferenciada dos antigos, né, diferenciada das teorias clássicas da própria sociologia, né, sociológicas. Então, essas características sociológicas que ele traz aqui são perspectivas atribuídas e trabalhadas dentro de uma característica diferenciada, porque ela trata de indivíduos, né, versus sociedade. Então, ele vai trabalhar a questão que era abarcada, né, a questão que é extremamente estrutural. Em primeiro ponto, é o funcionalismo, né, é o funcionalismo estrutural. Então, nós temos, dentro da teoria, né, sociológica contemporânea, nós temos as 5 distribuições, né? Nós temos a primeira, vamos anotando aí, por favor, né, se é possível, ou então marquem no livro mesmo, se vocês estiverem com o livro na mão. Então, as primeiras pontes, né, para desenvolver esses discursos sociológicos, trazendo aí as relações entre sociedade e indivíduo, primeiramente é o funcionalismo estrutural, anotem aí o primeiro, né, o primeiro tema, ou primeira estrutura de pensamento sociológico, é o funcionalismo estrutural, do Talcott Parsons. O Parsons, então, ele vem trazendo essas categorias, né, categorias muito parecidas com a do Durkheim. É lógico que ele vai utilizar uma análise sobre as estruturas, trazendo aí um foco sobre as ações sociais que modificam as estruturas. Então, ele vai utilizar tanto a perspectiva durkheimiana quanto a perspectiva weberiana, também de ação social. Então, nós temos esse parâmetro do funcionalismo e ele vai trabalhar na página 37 assuntos específicos da sua teoria, assuntos ligados a essa sociologia que ele começa a criar, né? Então, ele começa a trazer categorias, né, desses sistemas sociais, chamados sistemas sociais. Esses sistemas sociais decorrem de um processo de funcionamento. Esse funcionamento, ele faz analogia da mesma forma que o Durkheim faz com o corpo biológico, né, com as funções biológicas. Então, ele vai falar que necessariamente todas as coisas que são construídas dentro de sociedade, ela tem que ter harmonia no processo de desenvolvimento, justamente para poder manter uma coesão social e manter a estrutura da sociedade de uma forma com que as pessoas possam estabelecer critérios, né? Então, ele vai organizar isso, vai pensar de uma forma geral essas estruturas, vai pensar essas inter-relações que acontecem entre as estruturas, né, entre os sistemas que estão interrelacionados, seja ele sistema político, seja ele sistema econômico, seja ele um sistema social, né, cultural, mas ele está todo imbuído, ele está todo dentro, né, dessa condição de formar um sistema, formar essas estruturas, né, de sistemas. Bom, ele traz aqui algumas definições, eu vou pedir para vocês lerem essas definições, não se preocuparem também na hora de responder a questão, de responder a prova,
procurar no Google, não precisa de procurar no Google, porque o Google te traz vários outros assuntos, né? Então, é mais fácil você procurar no teu livro mesmo, é mais fácil você se orientar pelo seu livro didático, porque ele já está extremamente sintetizado, né? Então, é mais fácil você acertar a questão se você vier diretamente ao livro didático, né? Não precisa de ir lá buscar no Google, não precisa de fazer essa correria toda, não, porque o Google já trabalha com dados específicos, né, dados binários, ele vai correlacionar a sua pergunta, né, e vai te trazer um monte de sugestões. Então, não precisa de você ficar lendo tantas sugestões assim para poder responder essas questões. Então, vamos lá. Depois do funcionalismo estrutural, do Talcott Pearson, nós temos um segundo movimento. Esse segundo movimento é o neofuncionalismo do Robert Merton. O Robert Merton, então, ele vem trazendo outras categorias, ele vem trazendo uma nova concepção de análise da própria sociedade. Quando ele vai pegar para analisar essa sociedade, logo sendo um caminho funcional, né, um caminho do funcionalismo, ele vai se diferenciar porque ele está tendo essa relação, ele começa a estabelecer uma relação entre indivíduo e entre sociedade, né? Justamente porque agrega um princípio de contemporâneo. O contemporâneo está a fim de discutir as questões ligadas ao princípio de desenvolvimento dos indivíduos mediante os aspectos estruturais da sociedade. Então, ele faz isso, busca essa relevância, busca entender como a sociedade se organiza dentro dessa lógica do século XX, né, do século XXI, e ele vem trazendo um ponto importante, que é o ponto da profecia autorrealizável, né? Essa profecia autorrealizável é pensada como? Ele sugere um exemplo muito engraçado, que ele coloca o seguinte: quando a gente partilha, ou todas as coisas são construídas coletivamente, quando a gente partilha as coisas, né, as relações de uma forma geral, e é trabalhada de forma coletivamente, a crença, quando se torna crença todas as estruturas, todo o significado e todo o prognóstico, na verdade, da própria análise da sociedade, ele fala que é possível que apareça essas profecias autorrealizáveis. Essa profecia autorrealizável é um tipo de previsão, é um tipo de previsão comportamental, entende? Então, ele traz essa teoria da profecia autorrealizável em busca dessa proporção, né? Em busca de aspectos que influenciem no peso que isso traz para a própria sociedade, para a própria concepção da existência, sabe? Então, dentro disso, ele vai exercer um estudo, né? Esse estudo vai estabelecer uma análise explicativa de como todos os seres humanos, né, toda essa sociedade, a sociedade principalmente sociedade moderna, contemporânea e capitalista, desenvolvem suas previsões. É possível que uma previsão seja falsa, né? É possível isso, mas ele leva em consideração somente o aspecto comportamental, tá bom? É o aspecto comportamental das pessoas que sugere, né, que faz com que aquela questão da sugestão, né, aconteça. Então, ele vai trazer essas perspectivas, essa ideia, né, da teoria da profecia autorrealizável, e necessariamente eu acredito que esse seja o ponto mais importante da teoria dele. Em terceiro lugar, nós temos uma outra característica, uma outra linha de pesquisa, que é chamada de perspectiva do conflito de Dahrendorf, né? Então, o Ralph Dahrendorf, ele vai começar a trazer essa perspectiva do conflito, trazendo essa relação que a sociedade vive, né?
que os indivíduos vivem com essa construção das estruturas, né? Que é a estrutura econômica, política e tudo mais. Esses conflitos acontecem justamente porque existe uma desigualdade nos processos de vantagens e privilégios que as pessoas têm dentro do próprio sistema. Então, ele vai trazer essa perspectiva do conflito, vai falar que essa perspectiva do conflito é histórica, ela tem uma tendência extremamente contemporânea para se discutir, porque envolve a ideia dos conflitos sociais, dos movimentos sociais, que são abundantes aí nesse processo. Ele também traz concepções do próprio conflito social, né? O que é o conflito social para o Dahrendorf? O Dahrendorf vai falar que é o seguinte: o conflito social pode ter raízes em muitas e diversas dimensões da vida social. Pode ser, né? Marx acredita que a origem dos conflitos residia somente na esfera, naquela esfera econômica, né? Na esfera de produção econômica. Mas o Dahrendorf, ele vem construindo uma ideia de conflitos. Esses conflitos surgem em dimensão econômica, surgem em dimensão política, surgem em dimensão da etnia, surgem em condições raciais. Então, a diferença do Dahrendorf para o Marx, né, para o Karl Marx, é que ele agrega o princípio de conflito em todas as zonas da sociedade. Economia, política, racial, étnica e religiosa. Então, são esses 5 pontos específicos da qual Dahrendorf, dentro da perspectiva do conflito, vai trazer a noção de conflito para a gente, né? Então, esse é um ponto extremamente importante para que vocês revejam aí, anotem ou circule no livro de vocês, está na página 39, para que vocês tenham uma condição melhor de analisar todas essas teorias e ser mais certeiro, na verdade, né? Dentro disso, nós temos uma outra característica também, que são desses movimentos sociais contemporâneos. Além da perspectiva do conflito, né, nós temos também o interacionismo simbólico e a sociologia do Goffman, né? Então, nós temos essa ideia do interacionismo simbólico agregando princípios da própria ordem social, de como nós estabelecemos princípios comunicativos, e de como você estabelece o princípio de compreensão também. Então, todas essas estruturas, esse pensamento, né, que vem à tona dentro da própria concepção do interacionismo simbólico, é que isso representa necessariamente todas as coisas que nós imaginamos no mundo ou que nós construímos, né, nesse mundo. Nós, assim, as pessoas, né, de uma forma geral, nós, seres humanos. De uma forma geral, ele vai trazer isso trabalhado na linguagem, né? Um conceito que trabalha a própria concepção do self, de si, né? Então, ele fala self, mas é em si. Esse em si, esse conceito-chave que ele traz, é uma teoria interacionalista. Por quê? Porque é um mecanismo, né, que nós utilizamos, todos os seres humanos utilizam, para se comunicar, né, que é o processo da linguagem, e até mesmo os próprios sociólogos, que eles falam que é um mecanismo sociológico pelo qual o indivíduo simboliza e tenta manter uma imagem das experiências vividas em determinadas realidades sociais. Ou seja, todas as explorações abarcadas aí pelos próprios sociólogos, né, ou pelo menos pelo Goffman, traz aspectos extremamente relevantes nesse processo de reciprocidade, né? de interação social. Nós interagimos mediante as nossas relações comunicativas, né? Então, nós trabalhamos essa ideia, porque a partir desse princípio, nós temos papéis sociais, porque os papéis sociais só são construídos a partir daquilo que te representa. E nada mais é representável do que alguém levantar uma bandeira e utilizar seu discurso, né? Então, ou seja,
todos esses aspectos de representação social, toda a pauta que se inicia dentro da própria organização da sociedade, as pessoas que te representam necessariamente utilizaram de um discurso para te convencer, né? Então, mediante a todos esses processos, ele traz esse interesse de discutir essa inter-relação ou esse interracionalismo, né? Essa relação que existe entre as pessoas e o processo comunicativo, né? A construção de símbolos comunicativos. Então, ele vai construindo aí uma representação da vida cotidiana dentro dessa interação comunicativa, né? Dentro dessas relações dos papéis sociais, dentro dessa presença de representação. Então, ele vai trazer essas características aí para a gente, né? Está na página 41, né? As questões que são agregadas a isso. Na próxima aula eu posso estar formulando para vocês de uma forma melhorada. Vocês podem trazer algumas perguntas também para poder fazer com que vocês saiam bem nessa prova, né? Sejam felizes em sociologia, sejam felizes nessa disciplina maravilhosa que é a sociologia contemporânea, né? Então, e partindo para outra teoria, né? Outra teoria que fundamenta a demanda de uma pesquisa dentro da própria construção da sociologia do século XX, vem o Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu ele traz uma configuração diferenciada também do Karl Marx, porque Karl Marx estabelece que nós somos construídos a partir partindo de um princípio econômico somente, de produção econômica, e ele acha que as relações não se fundamentam somente nisso, sabe? Existem outros processos também que é chamado de capital também, porque nós, de uma forma geral, nós estamos nesse mundo paralelo, né, com a internet. O que vale mais, às vezes, é a pessoa que te segue, né? Nossa, a pessoa tem 200 mil pessoas seguindo, nossa, isso é um capital cultural, né? Isso é um capital que traz representações, traz símbolos de representações. E isso é muito interessante, porque no século XIX, século XVIII, não existia isso, era o dinheiro mesmo que fundamentava, não a quantidade de pessoas que te seguem, as pessoas que te curtem, essas coisas. Então, Pierre Bourdieu foi muito mais além do que o Karl Marx, justamente porque ele viveu nesse período do século XX, percebendo todas essas mudanças estruturais na própria organização da sociedade, pensando nesse desenvolvimento mesmo de questões intrínsecas, né, ao processo dinâmico dessa sociedade, e percebendo que existia, que a própria organização do capitalismo faz com que a gente crie e recrie outras formas de capitais. Então, Pierre Bourdieu ele traz aqui uma configuração extremamente importante, uma síntese do trabalho dele. É lógico que a gente está vendo só uma síntese, e é lógico que ele vai falar outras coisas dentro dos trabalhos dele. Está na página 42, e nessa página 42 vai estar agregado aí o princípio do capital cultural, né? O que para ele é capital cultural. Ele fala que o conceito é compreendido como um conjunto, né, de conhecimentos dos indivíduos, então são conhecimentos partilhados, e isso é capital cultural. Ele estabelece também um princípio de aquisição de capacidades de conhecimento. Ele percebe que o mundo é totalmente desigual nesse ponto, e estipula também uma crítica para falar dessas desigualdades. É lógico que outras pessoas que têm possibilidades de acesso a essa cultura, né, a esse parâmetro cultural, ele vai ter melhor desenvolvimento cognitivo, melhor desenvolvimento nas provas, melhor desenvolvimento no trabalho, melhor desenvolvimento nas relações humanas, por exemplo, nas relações sociais que ele vai criar. E a falta desse processo cultural, a falta de escola, a falta de um acesso à cultura, acesso às informações de uma forma geral,
acaba trazendo uma falta de habilidades, né, às pessoas que estão aí segregadas do processo de conhecimento, de cultura, de educação e tudo mais. Então, ele vai entender essas habilidades, ele vai entender essas habilidades cognitivas, de conhecimento, de comunicação, de observação, até mesmo de criatividade, que ele traz, inclusive, no livro dele, como um capital cultural, né? Então, todas essas questões agregadas a informações culturais, né, a informações para o conhecimento, é vista por ele como capital cultural. Outra concepção que ele traz, né, que é ligada a esse capital cultural, é essa privação cultural. Quem são as pessoas que estão em privação cultural? São as pessoas que não têm condições nem acesso, são as pessoas que estão distantes de um poder econômico, são as pessoas que estão extremamente segregadas, né? Então, tem vários outros tipos de análises sociológicas que falam que isso é agregado por questões étnicas, questões raciais, questões econômicas e questões políticas. Mas o Bourdieu vai trazer simplesmente essa perspectiva abarcando aí étnica socioeconômica. Ele vai falar dessa forma. Então, ele vai construir uma resposta para essa privação cultural simplesmente nesses grupos que são étnicos e socioeconômicos subalternos. Ele utiliza essa frase, né? Se perguntar para o Bourdieu, falar assim, o que é privação cultural para você? A privação cultural, ela reside dentro de uma perspectiva étnica, socioeconômica e dentro das questões subalternas mesmo, tá bom? A outra característica que o próprio Bourdieu traz para definir essa ideia de capital cultural é essa sociologia relacional, né? Que ele vai tentar relacionar a fenomenologia, que é um princípio da própria filosofia, né? Que é conceitos da própria realidade, ou seja, aquilo que a gente pode observar, aquilo que a gente pode tocar, cheirar, observar, ver, né, enxergar ou qualquer outra coisa assim. Então, ele vai estabelecer esse princípio da fenomenologia, ou seja, da experiência vivida na realidade, né, e de aspectos extremamente voltados para esse objetivismo, né, que vem agregando aí o princípio desde das teorias iluministas, que é um objetivismo construído a partir de um aspecto científico, né? Então, você tem o objetivismo, né? E você tem também a fenomenologia para trazer aí aspectos ligados ao indivíduo brigando com a sociedade, né? Então, ou seja, quais são os fenômenos que ocorrem dentro da sociedade, ou seja, quais são os fenômenos que residem na sociedade, seja ele pobreza, seja ele preconceito, seja ele falta de educação, né? Então, todas essas problemáticas, todos esses problemas que acontecem dentro da sociedade são chamadas de fenômenos, são chamados de fenomenologia, né? Então, para ele discutir esses assuntos, ele vai trazer esses aspectos da objetividade, né, trazendo essa objetividade da sociologia relacional com base nessas construções dos fenômenos, com base nessa observação dos fenômenos, com base de uma crítica, né, específica dessas problemáticas aí da sociedade. Então, ele vai trazer esses aspectos, né, do objetivismo e da fenomenologia para criar um discurso entre indivíduo e sociedade com base na construção de conceitos e que levam contra a relação dialética, né, entre as estruturas de sistemas sociais e o comportamento dos indivíduos, ou seja, a construção dialética, ela simplesmente estabelece um princípio histórico de análise, ou seja, eu vou observar o passado e vou observar o presente, esse passado e esse presente vão me trazer algumas observações, da mesma forma que quando você analisa o período imperial, né, o período do Império Brasileiro, a gente percebe que a maioria das pessoas que residiam aqui no país
de pessoas brancas, né, era 5% de pessoas brancas e 35% de pessoas negras e 50% de pessoas índias, né? Então, a gente percebe isso modificando mais ou menos lá em 1788. Então, é um dado específico de análise da própria dialética, que a própria dialética esclarece, né? Que é uma análise histórica desses fenômenos, dessas problemáticas, desses pontos que eles querem discutir, seja eles falta de educação, seja eles processo de colonização, seja eles processos de raça, né? Racialismo, ou questões ligadas à perspectiva racista. Então, eles vão trazer essa perspectiva dialética dentro de um conceito específico, que é também hegeliano, né, e marxista, para trazer noções históricas do passado, para poder discutir com o presente aqui questões fenomenais. Né? Então, essas questões fenomenais, para ele, é extremamente importante no processo da construção dessa sociologia relacional. Um outro aspecto que ele traz dentro da própria construção da sua teoria, né, é a questão de hábitos. Então, qual é a perspectiva que ele tem? Qual é o conceito de hábitos para ele? O hábitos é um processo de internalização. Essa internalização dos valores, dos sistemas simbólicos, são difundidos pela sociedade, ou seja, são construídos pela sociedade e reproduzidos várias e várias e várias vezes. Né? Da mesma forma, acontece com as manifestações de conduta dos indivíduos, seja essa conduta agregada a princípios religiosos, seja essa conduta agregada ao princípio do machismo, por exemplo, né? Coisas absurdas, ou como pode ser agregada a princípios de estruturas também. Né, de leis, de processos, né? Então, todos esses hábitos estão ligados a uma estrutura que são reproduzidas ao longo do tempo. Né? Outras são esquecidas, né? Mas outras ainda continuam aflorando na sociedade de uma forma geral e passando, né, de tempo em tempo, ou passando de etapas e etapas dentro da sociedade, alguns fragmentos desse próprio hábito. Esse hábitos, então, ele é definido pela ação, né? É uma ação que expressa as disposições dos sistemas, isso vai estar na página 42, então, para ser mais direto, para ser mais explicativo, para ser mais definitivo, é melhor vocês olharem no livro de vocês, que vai estar agregado esse princípio. Esse princípio de hábitos é um sistema da própria sociedade, é um sistema de reprodução da sociedade. Esse sistema de reprodução é uma disposição de sistemas, né? Ele vai trazer isso, e ele vai falar que os indivíduos entendem e sentem e percebem a realidade social somente diante dessa perspectiva de hábitos, né, que ele está criando aí, são hábitos construídos socialmente. Até aí, tudo bem? Até aí, entenderam? Quer que eu repita alguma coisa? Um outro plano, né, uma outra teoria, então, construída a partir desse pensamento sociológico contemporâneo, aí vai ser o do Anthony Giddens. Né? Anthony Giddens, então, ele vai criar essa perspectiva de dualismo de estruturas, essa perspectiva de dualismo estrutural, é lógico que é uma concepção histórica também, porque ele vai utilizar dos fenômenos que são baseados na própria história para definir o que é o presente. Né? Então, ele vai utilizar os estudos históricos, vai trazer aí pesquisas que vão potencializar, né, que vão mais potencializar essa busca desses fenômenos, né, dessa tradição marxista, lógico, né, dentro de um princípio marxista tradicional. Ele vai trazer os conceitos de representação, né, e esses conceitos de representação da sociedade estão em origem virtual, no origem presencial também, na origem histórica, né? E esses princípios estruturais são aqueles valores, aquelas regras sociais,
aqueles processos de reprodução da própria sociedade. Então, ele vai trazer, mediante essa característica, essa caracterização que ele traz aí da própria estrutura do pensamento dele, que é construir esse dualismo das estruturas mediante um pensamento extremamente marxista, para poder analisar essa organização da estrutura moderna, né? Essa organização dessa estrutura moderna que tem base virtual, que tem potencialidades virtuais, que representam pessoas virtualmente, isso eu acho louquíssimo, né? E acaba-se que todos esses processos, vai estar lá na página 43 para vocês, que todos esses processos de reprodução da vida social, nesse sentido, ele acha que o conceito de ação social é um elemento chave, né, para toda a teoria sociológica construída por ele. Então, ou seja, toda a ação social é baseada, é construída e é a base dessa mudança, né, dessa mudança de comportamento da própria sociedade e da própria organização dos sistemas, né? Então, ele vai trazer essa noção de dualismo social e vai trazer também uma outra característica, que é a característica do da perspectiva interacionalista ou a internacionalidade, né? Então, ele vai trazer essas ideias, desculpe pela gagueira, né? Tenho língua presa, é horrível. Mas ele vai trazer essas duas ideias, né? Essas duas ideias expressas no princípio de construção teórica dele. Ele vai trazer a ação social com respeito a uma perspectiva muito mais racionalizada. Ele vai trazer isso como uma perspectiva mecanicamente estruturada, né? Então, ele vai construir esses preceitos, né? Esses processos de níveis de racionalidade, com esse requinte de reflexão, com esse requinte de posicionamento, na verdade, e ele vai estabelecer esse critério para poder justificar essa teoria da interação, né? Então, ele vai trazer como interação ou como intencionalidade, né, essa perspectiva intensa dentro dos próprios assuntos da estruturação, ele vai chamar que são muitos espaços relevantes, né? Embora haja como resultar consequências não previstas pelos sujeitos em seu agir social. Embora haja esses objetivos, né, claramente, é simplesmente um produto, né, essa intencionalidade é um produto da própria ação social. Então, essa intencionalidade, ou seja, você faz isso por intenção, ou você faz isso justamente movido pela sua racionalidade, por isso que é intencional, né? É movido pela racionalidade, você existe em agir, você existe no processo de tomada de decisão, você existe no parâmetro da racionalização e no parâmetro de construção dos seus ideais, você existe e você intencionaliza todos esses processos, seja processos baseados na própria economia, ou sejam processos baseados na própria política, ou são processos estruturais ou extremamente culturais, você trabalha dentro do processo de ação. Você constrói porque você tem uma ação, né, social. Então, essa ação social é extremamente produtiva nesse processo de intencionalidade. Essa intencionalidade é baseada nos aspectos da racionalidade. Então, ou seja, você sabe o que está fazendo, você adquire conhecimentos para poder manusear as suas expectativas, você constrói aspectos específicos da própria representação, você estabelece princípios lógicos da própria economia, e você define, né? Você define a quem seguir, a quem você vai dar forças, a quem você vai se submeter, né? Até isso é um aspecto de ação social, como é a ação social
ditada por Weber. Então, esse é o aspecto do Anthony Giddens. Na prova de vocês, tem um abarcado geral, né, desse capítulo, de uma forma geral, assim, eu trouxe para vocês para ficar mais fácil, para não ficar picado demais, porque a gente acabou de entrar na filosofia, para a gente não misturar tanta coisa, né, para não misturar todos os conteúdos, eu resolvi fazer para vocês aqui um apanhado dessa reprodução desse capítulo, né, de Sociologia no Mundo Contemporâneo, e na próxima aula eu trago para vocês alguns aspectos importantes aí para serem discutidos, e mais algumas perguntas, ou responder algumas perguntas que vocês tenham com relação a esse capítulo mesmo. Deixo aqui expresso, né, o meu agradecimento a vocês pelas aulas, pela participação de vocês, Ciro, Suelen, muito obrigada. E deixo aqui também as minhas considerações sobre esse capítulo. Esse capítulo, em específico, para trabalhar, né, a sociologia do mundo contemporâneo, a própria sociologia do século XX e do século XXI, ela se baseia em questões extremamente subjetivas, né? Tem partes específicas de análise que moldam as estruturas, como análise matemática, porque trabalha-se dados com ela também, a própria estatística está aí para isso, né? E que ela não é necessariamente uma ciência exata, ela é uma ciência humana, por natureza, a estatística, mas dentro disso, esse ponto específico de análise da própria estrutura da sociologia contemporânea, ela tenta necessariamente conduzir o conhecimento sociológico dentro dessas bases de mudança estrutural, né? Nós percebemos que em todo o período da própria história brasileira, nós enxergamos e vivenciamos, né? Diante da história, a gente pode falar que a gente vivenciou um pouco das mudanças, dessas transitoriedades da vida, né? Da vida e do mundo extremamente evoluído, porque a gente tem essa característica do processo darwinista social imbuído dentro dos aspectos aí de prosperidade, de positivismo, né, de desenvolvimento, de produção, de capital. Então, vem todos esses aspectos, todas essas linguagens para poder construir uma ideia de sociedade moderna, né, de sociedade evoluída. Então, a sociologia contemporânea, ela vai se direcionar intensamente a essas novas estruturas, certo? A essas novas estruturas, é lógico que ele vai utilizar um pouco da história para poder dizer que isso ainda é algo visível na sociedade contemporânea, mas eles tentam fugir um pouco dessas teorias clássicas que vão muito além, que vão muito longe, sabe? Então, eles tentam unir essas características ou categorias das teorias clássicas para os fenômenos, para a observação dos fenômenos que são ocorrentes, né, ou que ocorrem dentro da própria da concepção contemporânea. Então, chega a ser mais uma análise da realidade, se pautando, na verdade, de aspectos da sociologia clássica, né? Então, ou seja, todos aqueles teóricos clássicos ainda vivem nessas teorias aqui contemporâneas. Certo? Tem um minutinho, deixo meu beijo aqui para vocês, até semana que vem. E cheguem com perguntas, tá bom? Beijinho no coração, deixando aqui para o Célio, eu não sei se ele está me ouvindo, mas minha sogra teve um problema e eu não vou conseguir dar aula para o segundo ano, porque eu estou sozinha com as crianças, e enquanto eles estão dormindo, é tranquilo, mas até então, quando eles acordam, 2 é muito difícil, né? Então, eu deixo aqui minhas desculpas, desculpa mesmo, assim, por não estar cumprindo com esse processo, eu fico muito chateada por isso.